Olá, mano, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Espero que o trabalho não tenha assustado vocês. Na última aula eu já tinha comentado com vocês que a gente estava vendo astronomia, sobre questão de estrela, satélite, sistema solar em si. Eu cheguei a comentar, né? Não cheguei a mostrar as imagens, por isso que eu estou aqui, né? Agora com com essa imagem aqui da apostila, né? Que está mostrando um pouco ali do, do sistema solar, né? Então nós temos ali os primeiros planetas, né? Bem pequenininhos aqui, ó. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tá? Então a apostila traz as características dele. Então olha lá, ó. Mercúrio tem uma temperatura da superfície média 67 graus Celsius, tem bastante pressão atmosférica, composição principal da atmosfera, mais ou menos uma quantidade relativamente alta de oxigênio, bastante sódio, 29% sódio, 22% de gás hidrogênio, 6% de gás hélio e 5% de potássio. A cor, né, é avermelhada por causa o solo dele ser bastante rico em ferro, e ele não tem nenhum satélite, como eu já tinha comentado. Ele não tem tamanho suficiente para gerar um campo gravitacional suficiente, né, para conseguir manter um satélite orbitando aqui ao redor dele, sendo que tem um monstro, né, aqui do lado dele, que é o Sol. Vênus também não tem satélite, a cor alaranjada pela reflexão da radiação solar pela superfície dele, né? A atmosfera dele ser muito, muito rica em gás carbônico, e por isso, porque o gás carbônico concentra muito calor, a temperatura dele é muito alta, né? 461 graus Celsius é a temperatura da superfície na superfície de Vênus. A pressão atmosférica é relativamente alta, né? 9.300. E a Terra aqui embaixo, 14 graus, temperatura média, que a gente já sabe, né? Que a gente já estudou nos outros anos. Pressão atmosférica 101, composição da atmosfera, grande parte nitrogênio, uma parte oxigênio, uma parte gás carbônico, uma parte de água, que varia com o clima, cor azul, pela reflexão da radiação solar, pelo gás nitrogênio, e o gás oxigênio tem um satélite apenas, que é a Terra. Marte, 2 satélites, né? Temperatura da superfície menos 46 graus, a pressão por volta de 0,6 a 1 kPa, e composição principal da atmosfera, bastante gás carbônico ainda, né? Só que aqui ele já está mais longe do Sol, esse gás carbônico não prende tanto calor quanto Vênus, né? E uma quantidade mínima de nitrogênio, oxigênio e assim por diante, um pouco de água, cor ocre rosa, por causa também da superfície ferruginosa. E aí a gente sabe que esses 4 são os planetas rochosos, que tem uma composição de solo mesmo, né, de rocha. E depois nós temos o cinturão aqui de asteroides, que separa os planetas rochosos, os 4 primeiros, dos planetas gasosos. Então nós temos Júpiter, que é um grande planeta aqui, né, com um anel até, com muitos satélites, 63 satélites, uma temperatura média de menos 108. Você lembrar que isso aqui é praticamente gás, tem um pouco de rocha também, mas a maior parte da composição dele é gás, embora ele seja bastante denso, tá? A matéria esteja bem densa, os gases ali concentrados, né? Mas a atmosfera dele, bastante gás hidrogênio, hélio e amônia. E depois nós temos aqui Saturno, né? Menos 139, pressão atmosférica, composto de nuvens marrons com matizes de amarelo e vermelho, aproximadamente 62 satélites, também bem grande, né? O planeta dos anéis. Netuno, menos 201 e assim por diante. Urano, primeiro, né? Urano, menos 220, e depois Netuno, aqui pelo final. E depois, no final do nosso sistema solar, nós temos outro cinturão de cometas, né? Que nós chamamos de
cinturão de Kuiper, né? Um grande anel formado por resíduos provenientes de escombros, né? E só que esses cometas aqui, eles não são igual aos outros que são rochosos. Esse aqui é mais gelo, tá? E aqui, né, mostra a distância de cada um desses. Vocês podem ver lá, né, os planetas telúricos jovianos. Você pode ver que a distância entre cada um deles, olha só o tamanho da distância, né? Então aqui 0,387, uma unidade astronômica, 1,5, mas olha só depois, 9 unidades astronômicas, dá 9 vezes 150 milhões de quilômetros, ou até mesmo depois aqui 30 vezes 150 milhões de quilômetros, né, que é a distância de Netuno ao Sol. Então é bem longe assim, sabe, tá? Mas isso aqui é só pra gente, só questão de curiosidade, que eu quero mostrar para vocês hoje, na realidade é o ciclo evolutivo das estrelas, né? Então aqui eles começam falando assim, a apostila começa falando para vocês como é que surgiu o Sol, do que ele é feito, por quanto tempo uma estrela permanece brilhando, e por aí vai. E a gente tem que entender que o universo, né, ele tem matéria, embora seja vácuo, ele tem matéria perdida nele, igual a gente viu, que a gente tem o nosso planeta, tem o Sol, tem outras matérias, tem gases ali que estão circulando, vagando nesse universo, né? E a gente tem algumas regiões chamadas meios interestelar aqui, né? Que é composto por gases contendo átomos e moléculas isoladas. Pode ter gás hidrogênio, monóxido de dióxido de carbono, água, amônia e, como a gente sabe, matéria, se tem matéria, a matéria atrai matéria através da gravidade, e ao juntar, né, nesse meio interestelar, uma matéria se juntando na outra, elas vão se colapsar, vão bater uma na outra, e isso pode acabar formando uma estrela, né? Então, para que uma estrela nasça e inicie o seu ciclo evolutivo, é necessário, no mínimo, que a temperatura seja baixa e que haja gases e poeiras cósmicas em grande quantidade para que essa matéria realmente entre em colapso, tá? Então, partículas pesadas, as estrelas evoluem de forma mais rápida devido às suas reações explosivas, porém tem uma vida mais curta, tá? E as partículas leves, as estrelas podem não atingir temperaturas que possibilitam o início da fusão. Então, se for muito leve, pode ser que não forme uma estrela. Se for muito pesada, a vida dessa estrela tende a ser mais curta, mas se tiver no tempo ideal, nós vamos ver que vai ter uma questão de uma evolução no ciclo estelar para formar essa estrela, tá? Só que a nível de curiosidade, a apostila traz que Júpiter quase se tornou uma estrela, né? Só que ela não acumulou massa suficiente, né? Ela precisaria de 10 vezes mais massa. Imagina, né? O Júpiter já é grande o suficiente, mas não teve ainda massa o suficiente para se tornar uma estrela, né? Mas uma questão de curiosidade aí. Então, primeiro, ciclo evolutivo das estrelas, protoestrela, pré-sequência principal, sequência principal, estágio final, tá aqui, ó. Então, protoestrela é quando ela começa a se formar, então as partículas tendem a se colapsar, né? É o começo disso, começa a se colapsar e forma essa protoestrela, tá? Essa protoestrela é algumas vezes maior que o tamanho da estrela que ela vai ter. A pré-sequência principal, então, né, que vem depois da protoestrela, o núcleo dessa estrela começa a crescer em massa, tá? E ela se torna essa pré-sequência principal, essa fase de pré-sequência principal. O que é isso? Essa pré-sequência principal, que está representada aqui nesse esqueminha aqui, né? O hidrogênio está sendo fundido, então o hidrogênio está batendo no hidrogênio e se fundindo, formando um novo átomo que é o hélio, tá? Então, quando você faz esse processo de fusão do hidrogênio, a temperatura da estrela chega a 10 milhões de kelvins, tá? A temperatura é muito grande e assim gera uma quantidade de energia muito alta e uma pressão também, parando a questão de contração dos gases irem e voltarem ali, por aí vai, tá? Bom, esse é o começo, né? Protoestrela, pré-sequência principal, depois nós vamos para a sequência principal. Então, aqui na sequência principal, né, nós temos que, aqui, né, essas duas bolinhas laranjas aqui, né, da pré-sequência a gente vai para a sequência principal,
ela se torna o hélio que formou lá no núcleo, né, começa agora também a se fundir. Ele se torna estável, mas ele começa a se fundir um no outro, fazendo com que se tenha um novo núcleo ali, né? E aí a massa começa a ficar mais pesada, formar novos átomos e aí por aí por diante, até ela chegar no estágio final, que dependendo da massa, né, ela pode se tornar uma estrela anã branca, uma estrela de nêutrons ou até mesmo um buraco negro. Tá? Então isso vai depender da massa que ela tem. Então se a massa dela for 8% da massa do Sol, né, o final do ciclo evolutivo dela, né, ela não vai ter energia o suficiente para fundir hidrogênio em hélio. Então lá no começo, né, na realidade, né, lá da sequência, na pré-sequência principal, ela não vai conseguir energia suficiente e aí acabam não se transformando numa estrela propriamente dita. E a gente chama ela de anã marrom, tá? E seu destino é esfriar vagarosamente e sumir depois de depois de milhões de anos, sumir. A massa entre 8% do Sol até 45% do Sol, tá? Contém energia suficiente para fundir hidrogênio e hélio, passando para a pré-sequência principal e depois passar para a sequência principal. Só que essa estrela não tem massa o suficiente para que a força gravitacional forneça energia para fundir o hélio em outro elemento. Então ela não chega para a fase final lá o estágio final da estrela, tá? E com o tempo a estrela tende a colapsar e colapsar novamente e não realizar a fusão do hélio. Então, a partir desse ponto, do estágio que ela tenta chegar no estágio final e não consegue, ela se torna uma anã branca, uma estrela anã branca com núcleo de hélio. Massa entre 0,45 e 0,45 dá 45% ou 10 sóis, tá? Então 1000% da massa do Sol, né? Ela queima o hidrogênio, transforma o hélio e o hélio tende a se expandir, formar um núcleo de hélio e esse hélio começar a se fundir e formar outros elementos como carbono e oxigênio. Como carbono e oxigênio são átomos complexos, tá? Essa estrela começa a ter uma massa muito grande, núcleo muito pesado, tá? E o hélio tende a ir para a parte mais externa, tá? E isso faz com que aos poucos essa estrela, né, vai se tornando uma super gigante vermelha, né, com um núcleo de carbono e oxigênio todo dentro dela, né, de carbono e oxigênio. E depois que, com o passar do tempo, né, do passar de milhões de anos na realidade, né, a força gravitacional não tem energia para realizar a fusão dos átomos de carbono e oxigênio, e aí acaba terminando essa estrela como uma estrela anã branca com núcleo de carbono e oxigênio, que é o contrário daqui, né? Que é a anã branca com núcleo de hélio, essa aqui vai se tornar uma anã branca com núcleo de carbono e oxigênio, tá? E depois nós temos as estrelas com massa entre 10 do tamanho do Sol até 25 do tamanho do Sol, que daí faz todo aquele processo, mas ela consegue transformar o carbono e o oxigênio, fundir o carbono e o oxigênio, transformando em sódio. O sódio vai se fundir em magnésio, que vai se fundir em silício, que vai se fundir em enxofre e, por fim, formar ferro. Então, o núcleo dessas estrelas aqui vão ser formados por ferro. Com o passar do tempo e o preenchimento do núcleo, a estrela não terá energia para fundir o ferro, né? O que faz com que ela termine o seu ciclo, né? E a partir desse ponto a estrela tende a explodir e formar essa explosão que nós chamamos de supernova, né? E aí essa supernova cria essa explosão, né, do núcleo, o núcleo colapsando e tudo mais, cria uma estrela de nêutrons. E a massa entre 25 vezes o tamanho do Sol até 100 vezes o tamanho do Sol são extremamente grandes, o que ela acaba se formando, já se forma uma supernova e o núcleo colapsa e já forma imediatamente um buraco negro. O buraco negro nada mais é do que uma grande densidade de matéria concentrada num ponto do universo
que a gravidade é tão grande que suga tudo que está ao redor dela, tá? Então esse buraco negro acaba, a densidade dele é tão grande que ele vai puxando todas as coisas, inclusive a luz, tá? Então nem a luz escapa do buraco negro, tá? Então aqui está um esqueminha para vocês, protoestrela, que é as pequenininhas, né? Protoestrela transforma hélio, hidrogênio em hélio, mas não consegue fundir o hélio, se torna uma anã branca. Hélio, funde hélio, o hidrogênio em hélio, não consegue terminar de fundir o hélio, mas forma um pouco de carbono e oxigênio, forma uma nebulosa e depois forma uma anã branca com o núcleo de carbono e oxigênio. Depois nós temos aquelas massivas, né, que funde até formar o ferro, até formar uma supernova e formar uma estrela de nêutrons. E depois nós temos aqui aquelas que funde tudo de muito rápido, forma uma estrela muito rápido, explode e forma um buraco negro. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, o buraco negro aqui é uma região do espaço onde a gravidade é tão absurda, né, a densidade aqui é tão grande de matéria que a gente não consegue ver nada porque ele acaba puxando inclusive a luz. Tá? Então, classificação das estrelas. Estrelas de classe O, tá? São muito raras. A radiação ainda é ultravioleta. A temperatura dela é 33.000 kelvins, né? Então mais ou menos 633 graus Celsius, e sua massa solar é 16 vezes o tamanho do Sol, né? E o que faz com que elas sejam azul, bem grandes, bem raras, mas bem quentes, né? Estrelas de classe B, tamanho 2,1 a 16 do tamanho do Sol, a temperatura fica entre 10.000 kelvins e 33.000 kelvins, cor convencional é o azul e o branco. Estrelas de classe A representam grande parte das estrelas que nós vimos, né? A temperatura delas fica entre 7.500 kelvins a 10.000 kelvins, e a massa delas 1,4 a 2,1, cor delas convencional é o branco. Estrelas de classe F, temperaturas de 6.000 e 7.500, massa um pouco maior do que o Sol, até um pouco mais do que o maior do Sol, né? De 1,04, bem pouquinho maior do que o Sol, até um Sol e meio. A cor convencional é o branco. O Sol está na classe G, temperatura entre 5.200 a 6.000 kelvins. Massa dessas estrelas está entre 80% da massa do Sol, até um pouco maior do que o Sol, né? 1,04. E a cor convencional dela é o amarelo. Estrelas classe K são estrelas gigantes e supergigantes, com temperaturas de 3.700 a 5.200. Massa solar entre meio Sol até 0,8 Sol. E a cor convencional é o laranja. E as estrelas de classe M são todas as estrelas anãs que são vermelhinhas, tá? Então a gente vai, olha lá, ó, do vermelho, laranja, amarelo, o Sol está aqui, né? E branco até as mais quentes, azul, tá? Nossa localização no universo, tá? Então aqui a gente trabalha as unidades de medida na astronomia. Unidade astronômica, como eu já falei para vocês algumas vezes, né? É uma medida da distância da Terra ao Sol, tá? Então, uma unidade astronômica é o tanto de quilômetro que nós temos, né? A distância da Terra ao Sol, que dá mais ou menos 150 milhões de quilômetros aqui, tá? Ano-luz. Ano-luz é uma medida de distância, não de tempo, embora esteja ano aqui, né? Mas é o quanto a luz conseguiria viajar, qual a distância que a luz conseguiria viajar em um ano. Se a luz tem aproximadamente uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, em um ano ela conseguiria viajar 9 trilhões, não, peraí, milhões, bilhões, 9 trilhões, 460 bilhões, 528 milhões, 404 mil 879,4 km, que dá aproximadamente, então, né, 9,5 vezes 10 a 12, ou 9,5 trilhões de quilômetros, tá? Então, esses são os anos-luz, tá? E o parsec, tá? Isso aqui
é outra unidade de distância que os astrônomos usam bastante, que é uma medida trigonométrica que vocês estão estudando, e provavelmente matemática deve ter estudado as medidas trigonométricas, tangente, seno, cosseno e por aí vai, né? E aí, o que eles fazem aqui? É como se pegasse o dedão aqui, né? E você fechasse um olho, e agora você está vendo o dedão, e aí você fecha o olho aqui e troca pelo outro olho, e parece que o dedão está se mexendo, está se movendo, né? Embora lá atrás não. É a mesma coisa aqui, tá? Embora a Terra não seja grande o suficiente para fazer isso com uma estrela, né? Se a gente pegar a órbita da Terra, né? Então pegar aqui, tirar uma foto da estrela aqui e depois tirar uma foto da estrela do outro lado da órbita da Terra, nós vamos ter uma relação aqui trigonométrica, né? E aí a gente consegue fazer um parsec, que é 1 segundo da paralaxe, 1 segundo da paralaxe dessa medida ali. Então, a apostila que traz para vocês, né? Então aqui nós temos lá como se fosse uma circunferência, né? E 1 segundo olha lá, ó, 1 grau divide por 60, que vai dar 60 minutos, que divide por 60, que vai dar 60 segundos. Então, 1 disso aqui é um parsec. Tá? Localizando os corpos celestes. Então, a gente já sabe que a gente está num universo que é gigante, né? Depois vocês podem ver esses joguinhos aqui também, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tem vários joguinhos aqui de astronomia que a apostila traz para vocês. É bem interessante, tá? Pelo QR Code. Localizando a gente sabe que a gente está aqui em Florianópolis, que está em Santa Catarina, Brasil, América do Sul, América, continente americano, Terra, né? Aí da Terra a gente sabe que a gente está no Sistema Solar, do Sistema Solar a gente sabe que a gente está na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Mas galáxia então é um conjunto, né, de bilhões de estrelas, planetas, gás e poeira que orbita ao redor de um ponto, e nós temos vários tipos de galáxias, tá? Então nós vamos ver aqui, cadê? Opa. Aqui. A gente temos galáxias do tipo espiral, que é a nossa, né, que tem como se fosse uma espiral. Espirais barradas, que são espirais que são meio que barradinhas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não tem, né? Mas ela não forma a espiral completa aqui, porque algumas partes delas acabam não se formando completamente, né? E as elípticas, que como se fosse uma bola, assim, ela acaba formando uma bola, essas galáxias. E uma quarta classe são as das galáxias irregulares, porque elas não se encaixam em nenhuma das outras três, elas não têm uma forma regular, tá? Então, a Via Láctea nossa, ela é uma que tem formato espiral, tem vários braços aqui, e cada um desses braços, né, ó, Perseus, braço de Perseu, braço de Sagitário, tem vários braços da nossa galáxia Via Láctea, né? E ela apresenta mais ou menos 200 bilhões de estrelas, uma delas é o Sol, e um objeto massivo no meio dela aqui, que nós acreditamos que é um buraco negro, a gente não tem certeza, tá? Nossa galáxia tem um diâmetro aqui, né? Eu estou colando aqui um pouco da apostila, porque são muitos números para lembrar, né? Mas esse diâmetro desse ponto até aqui, são 100 mil anos-luz, né? Então, se a gente já pegar aqueles 9,5 trilhões e multiplicar por 100, dá uma distância, uns quilômetros bem significativos aqui, né? E o Sol leva cerca de 200 milhões de anos para dar uma volta completa aqui ao redor desse buraco negro, que a gente acredita que é um buraco negro, né? Outras galáxias que a gente conhece, né, que a gente conseguiu ter visto, que a gente viu, né, que esse cientista aqui, Edwin Hubble, fez, né, e depois a gente acabou vendo através de outros telescópios, né, inclusive o telescópio Hubble,
né, ele viu outras galáxias, como a galáxia de Andrômeda e das nuvens de Magalhães. Né? As nuvens de Magalhães às vezes ficam visíveis a olho nu à noite no céu. Né? Bem longe, estão a 170 mil anos-luz da gente. Tá? Então, se a gente fosse fazer a nossa localização aqui, né, que nem eu falei para vocês, né, que Florianópolis, Santa Catarina, América do Sul, continente americano, terceiro planeta do sistema solar, o sistema solar interno, né, a parte dos planetas rochosos, sistema solar. No sistema solar está dentro do braço de Órion, que está na Via Láctea, que o conjunto de várias galáxias forma um grupo local, o conjunto de vários grupos locais forma um superaglomerado local e que vai formar os vários superaglomerados locais formam o nosso universo, que a gente não tem ideia mais ou menos de quão grande ele é, embora a gente saiba que a gente coloca que é infinito, a gente sabe que ele está expandindo, né? Então quer dizer que ele tem um limite e esse limite está expandindo com o tempo. Tá? Bom, aí vem a pergunta, nós estamos sozinhos no mundo? Provavelmente, no universo, né? Provavelmente não, mas a gente não tem certeza e o que a gente sabe é de acordo com a vida que a gente conhece na Terra. Então, de acordo com a vida que a gente conhece na Terra, existe uma zona habitável que tem uma temperatura ideal. Ela tem que estar a uma distância certa da estrela em que esse pedaço de rocha orbita, tá? Então a Terra está nessa zona habitável, né, que está numa temperatura ideal, mas o Sol é uma estrela comum, que tem que estar falando aqui, né, com aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E esse processo, o Sol, né, graças ao processo de evolução do Sol, ele vai se expandindo e vai mudar a localização dessa zona habitável daqui milhões de anos, tá? Então, talvez, muito mais para frente, no futuro, a gente tenha que procurar um planeta novo para a gente viver. E aí a gente fica olhando, né, com o avanço tecnológico, a gente fica olhando, monitorando se a gente consegue achar um planeta em que a gente poderia habitar. E vários planetas já foram descobertos, tá? Então tem esses planetas aqui que orbitam a estrela Gliese, né? Gliese 581c, 581g, 581d. Esses são os planetas que são habitáveis, estão em zonas habitáveis. E tem outros planetas aqui, cadê? Deixa eu achar o nome aqui. Aqui, ó, Kepler 452b, que também seria habitável. O problema desse para a gente imaginar é como a gente chegaria lá. Atualmente a gente não conseguiria chegar lá, porque para chegar, por exemplo, em Kepler 452b, a distância é de 1.400 anos-luz. Multiplica isso por 9,5 trilhões de quilômetros. É muito longe, tá? Então, nós estamos muito longe e atualmente com a nossa tecnologia a gente não tem nada que supere a velocidade da luz, a gente não conhece nada que supere a velocidade da luz, a gente não conseguiria chegar nesses planetas, né? Porém, a gente continua observando de longe, né? E esse é o importante, a gente conseguir observar, aprender e quem sabe um dia, se precisar, alcançar esses planetas que estão em zonas habitáveis de outras estrelas. Ou até mesmo mudar para um planeta mais perto aqui, que vai estar em outra zona habitável. Lembrando que a gente não pode levar em consideração, né, que a gente tem que levar em consideração que alguns planetas são gasosos, não tem rocha, então a gente não poderia viver neles, né, como é o caso de Júpiter, Saturno e assim por diante, né? Então tem que levar isso em consideração. Então é isso sobre astronomia. Espero que vocês tenham curtido bastante nossa viagem. Desculpa ter colado aqui, mas é um assunto assim que eu não sou muito familiarizado, então eu estou aprendendo todos esses números ainda, então é difícil para mim, né, ainda gravar todos esses números, e a gente sabe que eu sempre falo para vocês que o importante não é gravar esses números, mas entender o processo, entender como utiliza essas coisas, igual eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Fiquem bem e até o próximo vídeo.